Meus queridos irmãos, celebrando hoje, terça-feira da 7ª semana do Domingo Comum, 7ª semana, do Domingo Comum, nós nos deparamos aqui com essas leituras bíblicas que são, podemos dizer assim, um tapa na nossa cara, né? De católicos, de cristãos, muitas vezes melindrosos, né, que mimizentos, que choramingam por tudo que acontece na vida, não só o que acontece na igreja, mas também o que acontece em casa, no trabalho. Se vocês prestaram bem atenção aqui, a igreja hoje traz para nós leituras que exigem de nós uma certa firmeza, exigem de nós, como católicos, como cristãos, e termos o couro grosso para aguentarmos a vida cristã assim como ela é. Veja o que está aqui no livro do Eclesiástico, né, que é um texto que nós deveríamos ter assim num banner pregado na nossa casa, né, escrito em letras garrafais. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Aqui já começa, né, a controvérsia do texto bíblico em relação, né, ao que nós esperamos de Deus, o que nós esperamos da nossa fé. Nós queremos rezar para não sofrermos nada. Nós queremos servir a Deus para recebermos benefícios temporais. Nós queremos rezar o terço, receber a Eucaristia, participar de uma pastoral do movimento, doar a nossa vida na igreja, para em contrapartida vivermos apaziguados, dentro e fora de nós, navegando por águas calmas e tranquilas. O autor sagrado vai dizer: prepara a tua alma para a provação. Está aqui, bem claro. Prepara a tua alma para a provação. Mantém o coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. E não te assustes no momento da contrariedade. Veja, quantas vezes, diante da contrariedade, nós fechamos os nossos ouvidos, não queremos escutar nenhuma palavra sábia de quem já passou pela contrariedade, de quem já foi provado tantas e tantas vezes. Nós nos fechamos, não acolhemos as palavras de sabedoria, fechamos o nosso coração, fechamos a nossa alma, fechamos os nossos ouvidos e não queremos escutar ninguém, a não ser as nossas próprias lamentações e lamúrias. Não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Veja, Deus não tem a obrigação de me dar o que eu quero na hora que eu quero. Deus não tem a obrigação de me dar o que eu quero do jeito que eu quero. Porque se Ele se obriga a fazer o que eu quero, eu sou Deus e não Ele. Isso é óbvio. Se Deus está submetido aos meus caprichos, ao meu domínio, o Senhor sou eu e não Ele. Na renovação carismática, né, no Seminário de Vida no Espírito Santo, tem um dos seminários que se chama Senhorio de Jesus. Quem é o Senhor da nossa vida? É Jesus ou os meus gostos, os meus caprichos, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, o que eu acho, o que eu não acho? Se o Senhor está sob o meu domínio, eu sou o Senhor e não Ele. Mas somos nós que estamos sob o domínio dEle, sob o senhorio dEle. E por isso devemos nos submeter às demoras de Deus. As demoras de Deus. Às vezes somos meninos birrentos, né? Esperneando, chorando, gritando. Como criancinha, quem já conviveu com criança, acho que a maioria aqui, a não ser as crianças que ainda não perceberam isso, mas toda criança, ou a grande parte das crianças é assim.
quer a coisa na hora que quer. Então eu quero tal coisa, mas agora, não depois. Mas depois a mamãe dá, não, agora. Mas depois o papai te dá, não, agora. Não é tanto se vai dar ou não, mas se não for na hora, não serve. Sofre as demoras de Deus. Agarra-te a ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o. Veja, eu vou repetir o que está aqui no texto sagrado. Tudo o que te acontecer, é tudo, aceita-o. Não é qualquer coisa, não é alguma coisa, não é parte do que te acontecer, é tudo que te acontecer, aceita-o. E ser constante na dor, e nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. Como somos impacientes para esperar o tempo de Deus, impacientes para suportar o que acontece conosco. E quando eu digo somos, eu me incluo no grupo dos cristãos impacientes, eu me incluo no grupo dos cristãos que não suportam as demoras de Deus. Tudo isso aqui é para mim também, para nós todos, para mim de modo especial. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Então os homens agradáveis a Deus são provados na humilhação, são provados na dor, são provados nas condições adversas, são provados na cruz. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. E aqui está a afirmação que resguarda tudo o que foi falado. Deus cuidará de nós, e é isso que importa. Está difícil? Deus cuida de você. Está na dor? Deus cuida de você. Está na contrariedade? Deus cuida de você. Está na provação? Deus cuida de você, é isso que importa. Não importa o que estejamos passando, desde que Deus cuide de nós. E aqui está uma promessa: crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. E assim vai. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Nós podemos olhar para a vida dos mártires e com um olhar meramente humano e até mesmo pagão, podemos dizer assim: todos eles perderam, confiaram no Senhor e foram mortos, crucificados, queimados na fogueira, queimados em brasa viva, assados em brasa viva, foram fritos e cozidos em gordura quente. O que aconteceu com os mártires? O que aconteceu com os nossos mártires? Quem não tem fé, olha e vê, são perdedores, perderam, confiaram em Deus e foram abandonados e desiludidos. Mas esses mesmos que olham para a vida dos mártires e enxergam apenas uma tragédia, também olham para a cruz e enxergam apenas uma tragédia. Mas nós que temos fé, nós sabemos, os mártires foram amparados, não foram desiludidos, e é por isso que estão no céu. No céu, que é a meta para todos nós. É o que importa, é estarmos no céu. Deus cuida de nós para quê? Para que a gente chegue no céu. E chegando no céu, nós alcançaremos a vitória de todas as nossas lutas, de todos os nossos combates, de todas as nossas tribulações, da nossa firmeza aqui nesta vida. Os mártires não foram desiludidos, nós também não seremos. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem fez certinho
aquilo que Deus manda fazer e foi abandonado. Jesus foi abandonado? Meu Deus, por que me abandonastes? Será que ele foi abandonado? Não. Ele apenas recitou ali na cruz um salmo que, num primeiro momento, manifesta um sentimento de abandono, mas termina manifestando, professando a sua confiança em Deus que cuida de tudo. Quem conhece esse salmo sabe que ele começa como uma possível lamentação, mas termina com a profissão de fé. E foi isso que Jesus proferiu na cruz, quando disse: meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, ele recitou o salmo inteiro, como os judeus faziam. Quando eles queriam recitar um salmo, diziam apenas as primeiras palavras, os primeiros versículos. E ali já estava implícito todo o resto do salmo. Jesus, ele não terminou sentindo-se abandonado. Ele manifestou o seu sentimento de abandono, mas ao mesmo tempo a sua confiança de que Deus estava ali, cuidando dele, cuidando de tudo. Quem o invocou e foi por ele desprezado? Ninguém. Ninguém foi desprezado pelo Senhor, porque o Pai não despreza o clamor do seu Filho, só que ao mesmo tempo não dá o que ele quer, se não for bom para ele. Não dá o que ele quer, se não for a hora de dar. Não dá. O Pai faz isso, mas não despreza o clamor. Escuta, acolhe, mas faz o que é melhor. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. A pergunta que nós podemos fazer, esse versículo, né, esse trecho bíblico, aliás, do livro do Eclesiástico, deveria ou não estar, né, estampado nas nossas paredes? Como nós sofremos com essas coisas e não entra na nossa cabeça? Provavelmente, né, eu espero que eu esteja errado, provavelmente muitos de vocês aqui nem para aquilo que eu falei, né? Nem se importaram com aquilo que eu falei. Provavelmente, mais uma vez, alguns de vocês, eu espero estar enganado, não se importaram com aquilo que eu falei. Não entenderam. E na hora que precisarem desta verdade, vão ficar desesperados, brigando com Deus, brigando com a igreja, brigando com a fé, falando: mas eu não sabia que era assim. Sabia, eu falei, a palavra de Deus deixou claro, e agora vamos para o Evangelho, porque se aqui não ficou claro para nós, vamos ouvir o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos no Evangelho. Jesus mais uma vez, fala da sua paixão, e os discípulos, mais uma vez, ignoram. Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Está aqui a informação completa. Ele está anunciando a sua morte e ressurreição, a sua luta e a sua vitória. Mas os discípulos fingiram que não ouviram, entrou num ouvido, saiu no outro, ou sei lá o quê. Porque imediatamente os discípulos começaram a se perguntar: quem vai ser o maior no reino de Deus, no reino de Jesus? Quem vai ser o maior quando o Messias se manifestar? Será eu? Será você? Serei eu? Será você? Quem de nós será o maior? Quer dizer, é incompatível com o que Jesus acabou de dizer, este questionamento. Jesus fala: eu vou morrer na cruz, eu vou sofrer muito, mas eu vou ressuscitar. E eles, como quem não ouviu nada, quem vai ser o maior no reino de Jesus? Eles deviam estar se perguntando: meu Deus, o nosso mestre vai morrer, vai ressuscitar, e nós, como é que ficamos nessa história? Como é que nós devemos nos comportar? Como é que devemos reagir? A pergunta óbvia. Se alguém chegar para você e disser assim: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E você vai: mas como é que faz pão de queijo mesmo? Como é que é a receita da peta,
né? Como é que é receita de biscoito? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa está dizendo que vai morrer. E você finge que não escutou? Quando não bate na madeira, igual Pedro fez lá atrás, né? Não, isso não vai te acontecer não, vira essa boca para lá. A gente faz assim, né? A pessoa chega e fala, olha, possivelmente eu vou morrer. Estou com uma doença em fase terminal, vou morrer. Não, vira essa boca para lá, não vai acontecer nada não. Conversa boba. Em vez da gente acolher, em vez da gente dizer, então, vamos preparar esse momento, né? Já procurou o padre? Já se confessou? Já recebeu a Eucaristia? Já está em dias com Deus e com os irmãos? Esse momento que está para chegar, precisa ser bem preparado. O que eu posso fazer para te ajudar? Não, a gente ignora. A gente diz, não, tenha fé, não vai te acontecer nada não. Vira a boca para lá. Tenha fé. Você está muito sem fé. A gente faz isso. A pessoa está dizendo, contando para você um problema e possivelmente vai tirar a vida dela e em vez de você ajudar, você atrapalha. Ajudar, atrapalha. Tenha fé. Procure o sacerdote. Tenha fé. Procure a Eucaristia. Tenha fé. Se prepare para esse momento. Deus pode dar a cura, mas também pode não dar. E se Ele der, glória a Deus. E se Ele não der, glória a Deus. Você só precisa estar preparado para tudo. É assim que a gente ensina as pessoas. Mas como os discípulos, a gente começa a perguntar qual é a receita do pão de queijo. Então eles perguntam, quem vai ser o maior no reino de Deus? E Jesus então aproveita a ocasião para ensinar que o maior é aquele que acolhe as crianças, que acolhe os menores, os mais desprotegidos, os mais desamparados, os mais vulneráveis, ou seja, como crianças, que dependem dos pais, que dependem de tudo dos mais velhos, que não podem fazer quase nada por si. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis. Quem acolhe essas pessoas, quem ama essas pessoas, será o maior no reino de Deus. Não aquele, né, que se acha maior, não aquele que tem um cargo maior, não aquele que tem uma posição maior, mas aquele que usa, inclusive, do cargo, da posição, do prestígio, da fama que tem para ajudar os menores, para servir os menores, os mais vulneráveis. Queridos irmãos, nós somos assim. Nós fechamos os nossos ouvidos quando se fala de dor, de cruz, de tribulação. E aí, quando precisamos dessas informações, nós não temos. Aí vamos buscar aonde não deveríamos buscar. Vamos buscar nas cartas, vamos buscar nos horóscopos, vamos buscar nos centros de macumba, espiritismo e sei lá mais o que. Vamos buscar, sei lá, nas pessoas que não entendem nada de dor e não entendem nada de palavra de Deus. Vamos buscar nas pessoas que estão nas redes sociais e são influencers digitais e que parecem ter uma palavra de sabedoria, mas não têm, e assim por diante. É por isso que, mais uma vez eu digo, escuta isso que eu estou falando. Pode ser que hoje para você não faça sentido, porque você não está passando por um momento de tribulação. Pode ser que para você não faça sentido, porque você não está passando por um momento de cruz, mas esse momento virá. E quando ele vier, você precisa estar alicerçado nessas palavras. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos mandamentos do Senhor e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Promessa que vai nos sustentar nos momentos difíceis. Promessa que vai nos sustentar nos momentos de cruz. Promessa que vai nos sustentar nos momentos de tribulação. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos firmes e fortes, de pararmos de ser católicos e cristãos
sensíveis com tudo. Né, quando eu preparava esse evangelho, eu lembrava do que Nossa Senhora fez com os 3 pastorinhos. Vocês sabem o que ela fez, né? Ela apareceu a eles e em certa ocasião do aparecimento mostrou o quê? Mostrou o quê? Nós falamos isso, né? Mostrou o inferno para 3 crianças, né? E o homem e a mulher sensível, hipersensível, com hipersensibilidade dos dias de hoje, vai olhar para Nossa Senhora e falar, ela é cruel. Como é que mostra para uma criança o inferno? Nossa Senhora pode ter sido cruel? Sim ou não? Não. Ela é a mãe da misericórdia. E é por causa disso que ela mostra a verdade. E a verdade é que o inferno existe. A verdade é que a tribulação existe. A verdade é que a cruz existe. Essa é a realidade. E nós precisamos abraçar a realidade. Fugir do inferno, abraçar a cruz, abraçar a dor com fé. Essa é a verdade, a realidade que nós precisamos apresentar para os católicos. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam idosos, todos nós precisamos abraçar a cruz, aprender a rezar pelos pecadores, aprender a rezar pelos nossos pecados, pela nossa própria conversão. E mesmo que isso pareça muito doloroso, mais uma vez eu digo, católico precisa ter couro grosso para aguentar a caminhada, para aguentar a vida, para aguentar a realidade. Nós não fomos chamados para vivermos num mar tranquilo e calmo. Aqui nessa vida não, aqui é mar agitado, é onda, mas Jesus está no barco e é isso que importa. Jesus está lá, deitado, tranquilo, num travesseiro atrás, dormindo, porque ele sabe que no fim das contas, Deus é quem sempre vence. Deus é aquele que sempre vence. Deus é o único vitorioso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.